Olá a todos, pessoal. Espero que se encontrem bem. Daqui Helder Correia. Hoje decidi falar com vocês sobre um tema que acredito ser muito importante para todos nós, que mexemos com a parte espiritual, mas acaba por ser para com toda a gente, porque todos somos seres espirituais, a vivenciar uma experiência na matéria, temporária. E então decidimos falar sobre aura, vamos falar um pouco sobre aura, clarividência. Talvez a inspiração que me tenha levado a fazer este vídeo tenha sido, ao longo destas semanas, eu tenho acessado muito conteúdo ligado à falange dos pretos velhos. Para quem não conhece, esse tipo de espíritos, mentores, guias, são espíritos que remontam às épocas da escravatura. Hoje em dia acredito que não é só na Umbanda do Brasil que pretos velhos incorporem em médiums. Eu, por exemplo, que visitei um templo do Val do Amanhecer, que existe aqui em Portugal, já conversei com um preto velho incorporado e também já tive experiências ligadas, neste caso, às pretas velhas, fora do corpo, e portanto eu tenho acessado leituras muito conectadas com este tipo de espíritos e também com a parte xamânica. Inclusive, a semana passada tive uma experiência espiritual com um espírito de um índio que me trouxe uma mensagem espiritual e que eu disponibilizei no canal, e foi algo assim muito especial. Então, ao longo destas interações, chamemos-lhe assim, tem-me remontado uma ideia que eu fui juntando, fui apontando para vos trazer, porque acredito que é muito relevante e eu vejo que nas temáticas espirituais, principalmente na internet, estas coisas simples, mas tão importantes, estão a ser postas de lado e vocês já vão perceber do que é que eu estou a falar em concreto. Eu, além de ter uma sensibilidade para a parte mediónica, também desenvolvi aquilo que podemos chamar de clarividência. A palavra clarividência remonta em ver com clareza. É claro que nós podemos utilizar essa palavra para falar em algo em específico que nós estamos a ver com mais clareza, mas remontando para a parte da espiritualidade, é a desenvoltura da energia do chakra frontal que faz com que nós, através da tela mental, consigamos ter visões psíquicas que não necessitam do rebater da luz solar nos objetos para que a gente utilize os olhos físicos, daí a chamada vidência. Portanto, a clarividência. E como eu fui desenvolvendo a clarividência, uma das coisas que se podem notar, não só através da clarividência, mas, por exemplo, através de uma projeção da consciência, também se pode notar. Eu estou a falar do quê? Estou a falar das cores áuricas, que elas são um reflexo do nosso nível de pensamentos, do nosso nível de emoções, e elas refletem na aura. Mas quando falamos em aura, falamos deste campo envoltório, este perímetro, deste foco consciencial individual, e onde, dentro da aura, nós temos a nossa própria memória consciencial, este agora constante que nós vamos vivenciando independentemente dos veículos de manifestação físicos, como por exemplo este que eu estou a adotar agora. Portanto, eu tenho uma aura, vocês têm uma aura individual. Dentro dessa aura, nós temos o campo bioenergético do corpo físico, porque tudo o que existe na parte física, do plano físico, tem um campo energético. Então, quando nós assumimos uma encarnação, o nosso espírito, que também tem um campo energético, para se acoplar ao corpo físico, fica também envoltório numa energia, ok? O próprio campo energético do corpo físico tem uma energia que serve para aglomerar o espírito e assim ter a encarnação. Daí tudo isso gera esta aura. A aura também reflete as irradiações energéticas e existe uma espécie de envoltório de luminescente, de luz, não é? Que através da clarividência nós podemos constatar. Esse envoltório, a primeira camada dele, tem muito a ver com o campo energético do corpo físico e costuma ser um pequeno feixe energético que circunda, como se fosse algo.
como se fosse uma linha que circunda todo o nosso corpo, e ele tem uma cor mais esbranquiçada, mais, às vezes mais amarelada, e depois existem outras cores, e elas têm a ver então com o nível de pensamento e de sentimento e de emoções que nós vamos alimentando, não é? E um pensamento de raiva, um pensamento mais temperamental, tem tendências a ter uma cor mais alaranjada, mais avermelhada. Pensamentos mais conectados com a comunicação, mais conectados com a fraternidade, mais conectados com outro tipo de sentimentos, tendem a trazer cores como o verde, o azul claro. Eu não estou a falar, claro, das cores simbólicas dos chakras, que isso é uma outra coisa. Estou a falar das cores que refletem o nosso nível então de manifestação, e manifestação essa de pensamento e de sentimento. Por clarividência é possível para algumas pessoas conseguir notar isso. Então a aura do grego remonta a sopro de ar. Nós sem respirar não vivíamos, ok? Nós precisamos da respiração constante. Então a aura é o sopro constante da vida. Também dá para denominar desta forma. Esta aura, ela reflete tudo aquilo então que nós próprios vamos alimentando a curto, a médio e a longo prazo. E é mesmo neste ponto muito importante que eu decidi tocar para vos trazer o vídeo de hoje, porque eu vejo muita gente interessada em assuntos espirituais, principalmente depois da época da pandemia, onde as pessoas foram obrigadas a estar congestionadas dentro das suas casas, e então começaram a acessar os temas do autoconhecimento e da espiritualidade, mas o que eu vejo é muito poucas pessoas importadas com este tema que aparenta ser tão simples, que muitas pessoas podem achar que não tem relevância e tem toda a relevância, porque toda a espiritualidade que não se importe com a própria, o próprio interior da pessoa e aquilo que esse interior manifesta a nível de pensamento e de sentimento, que a espiritualidade que não se importa com isto não está a ser bem espiritualidade, porque o princípio básico da espiritualidade é este equilíbrio, é esta autoobservação, é este próprio gerenciamento. Então tudo aquilo que nos abstenha disto como primeira instância, como importância, está a deturpar as coisas, a verdadeira e concreta realidade daquilo que nós estamos a manifestar. Porque de que adianta estudar muito parâmetros espirituais se nós não estamos preocupados com aquilo que estamos a manifestar nos nossos pensamentos e sentimentos? Tudo bem que isso pode ser uma coisa muito individual, mas se desnivelar muito, e aqui quando eu falo em desnivelar, falo na perspectiva de que todos somos seres oscilantes, todos oscilamos, todos somos seres erróneos, imperfeitos, por isso estamos aqui encarnados. Então, quando eu falo nestes temas, estou a falar de um padrão razoável. De, todos nós, em determinada altura, podemos perder um pouco o temperamento, podemos ter um pouco mais de tristeza, podemos ter mágoas e todos esses sentimentos, todas essas situações fazem parte. Agora, quando eu falo nisto, falo de uma pessoa que vive no piloto automático e às vezes está a longo prazo a arrastar pensamentos, sentimentos, emoções de baixa vibração. Embora eu não goste muito de adotar estes termos da vibração, mas para ser mais compreensivo para algumas pessoas, essa baixa vibração a longo prazo, a médio e longo prazo, obscurece a aura, e aquilo que eu estava a falar das cores áuricas, uma pessoa que tenha falta de confiança, autoconfiança, uma pessoa que se feche muito nela própria, que tenha constantemente pensamentos negativos, a aura dessa pessoa começa a ficar acinzentada, obscurecida, e a longo prazo, a lei da reciprocidade energética e espiritual é uma realidade, então começa a atrair espíritos, a parte extrafísica, espíritos que têm o mesmo nível de, de pensamentos e sentimentos, começa a atrair e depois a pessoa fica envolvida em algo que na aura dela fica como uma viscosidade, uma mucosa, que depois eh, vai ser preciso que os mentores espirituais que acompanham a encarnação da pessoa tenham que fazer limpezas energéticas para limpar. Isso é dar trabalho aos mentores. E quando são pessoas que não têm conhecimento espiritual,
ainda dá para entender e compreender isso. Agora, pessoas que lidam com a parte espiritual, estudam isso e não se importam com isto e dão trabalho aos mentores e falam de espiritualidade, mas no fundo nelas próprias estão a alimentar este tipo de situação energética, do que adianta então essa parte da tão chamada espiritualidade se a pessoa não está a perceber isso nela própria. E ao falar deste tipo de configuração de espíritos, a falange dos pretos velhos, pretas velhas, a parte xamânica e outros tipos de configuração espiritual, assim, de falanges de espíritos, quando se fala nisso, às vezes há pessoas que têm preconceito dentro da parte espiritual, consideram esses espíritos mais inferiores na ideia dessas pessoas, mas o que eu tenho vindo a constatar ao longo das minhas práticas espirituais e dos meus estudos é que não são este tipo de espíritos que falam muito. Esta mensagem de olharmos ao nosso nível de pensamentos, àquilo que fica na nossa aura, que depois deixa essas mucosas, às vezes chamadas também de larvas astrais, e que estes espíritos têm que fazer estas limpezas nos terreiros de Umbanda, às vezes nos centros espíritas. Aliás, muitos desses espíritos que têm estas configurações de preto velho ou parte indígena, xamânica, esses espíritos têm uma memória áurica que lhes permite eles plasmarem um padre que também foram lá atrás, no passado, na parte católica, na parte cristã, ou outro tipo de configuração. E eles plasmam todas as vivências que já tiveram ao longo das suas encarnações na Terra. E as pessoas ficam presas a determinada configuração plasmática e com preconceito. E isso também acontece muito. O que também acontece é que muitas pessoas sentem-se mais confortáveis ao terem esta ideia de que aquele preto velho pode ser um extraterrestre que está a plasmar a forma de um preto velho. Se isso existe, existe, é uma verdade. Mas também acontece que há mentores espirituais que são apenas pretos velhos que viveram essas encarnações como escravos. E é isso que eles trazem espiritualmente. Então, até nisso existe preconceito nas pessoas, que às vezes até, por muito triste que isso seja, há ali um pouco de racismo revestido numa ideia espiritual. Então é preciso contrariar tudo isso, é preciso que isto seja falado para as pessoas que seguem a parte espiritual e que isto não seja escondido. Então, reforçando aquilo que eu tenho vindo aqui a falar neste vídeo, eu estou a falar de um padrão que foge do razoável e que precisa de uma autoobservação porque está a desencadear um processo onde a pessoa eh, está a atrair assédio espiritual, está desequilibrada, e até falando das pessoas que trabalham na parte espiritual, seja através da divulgação, como eu estou a fazer aqui, seja através da terapia, dos atendimentos, seja do que for, pessoas que lidam com o público em auxílio espiritual, essas pessoas precisam de equilíbrio. Não têm que ser perfeitas, é o que eu digo, porque há um padrão razoável de todo o ser humano. Ninguém consegue estar a 200% todos os dias, totalmente equilibrado. Mas a pessoa deve sim tentar manter um padrão razoável na parte emocional, da parte dos seus pensamentos, e é por isso que muitas das vezes em reuniões mediónicas, os médiuns que operam ali, eles têm que ter uma determinada preocupação com o nível de pensamentos que estão ali a ter. Não é? E já nem falo das emoções, porque acredito que quando esse grupo de médiuns está ali a trabalhar espiritualmente, não vai estar desequilibrado emocionalmente, mas os próprios pensamentos também contribuem para uma maior eficácia espiritual no processo, ou uma menor eficácia, ou até mesmo uma brecha que é ali aberta, e espíritos que brincam, espíritos que tentam dissuadir estes trabalhos espirituais, a brecha é aberta, há ali uma abertura, e esses espíritos vão atrapalhar o trabalho espiritual. E nunca se esqueçam que a nossa manifestação de pensamento é a mais subtil que nós temos na nossa manifestação. Os pensamentos. E um pensamento ali num grupo de médiuns que esteja ali desequilibrado vai desequilibrar toda a estrutura da comunhão espiritual que está ali a acontecer. Então isso é muito importante. E para pessoas que trabalham com a parte espiritual, manter um padrão equilibrado, harmónico, é muito importante. Por isso é que, quando isto não acontece, a pessoa deve se reservar e não deve atender até ficar reforçada. Como é que a pessoa pode ajudar alguém se não está a ajudar nem a ela própria?
Então é muito importante ter este tipo de reflexão e perceber que os pensamentos diários que nós alimentamos por mais tempo, e como eu já expliquei, é a nossa parte de manifestação mais subtil, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tudo isso irradia na aura uma configuração que pode ser vislumbrada eh, pela clarividência, por exemplo, pode ser vislumbrada através de cores que ficam ali manifestas na aura. E é claro que a aura pode também expandir, às vezes ela expande uns metros para médiums, por exemplo, que já têm esta soltura, esta predisposição de soltar mais a aura. Ela pode irradiar alguns metros, mas voltando àquilo que eu estava a dizer, então isso fica, os pensamentos, tudo isso contribui para as cores que se manifestam na nossa aura. E uma coisa também, uma mensagem muito importante que eu queria vos trazer é eu vejo muito conteúdo na internet, principalmente na plataforma do YouTube, que pega na parte dos temas espirituais e apela a quê? Ao medo. O medo, pessoal, o medo é algo que capta fácil a atenção das pessoas. Isso pode ser facilmente percebido através da comunicação social. Reparem no nível de notícias que dão a toda a hora. São notícias que apelam ao medo, à falta de confiança, à falta de perseverança. Notícias que tentam nos tirar do nosso foco individual, do nosso potencial de manifestação. Apelam ao medo. Então o medo facilmente prende a atenção das pessoas. E as pessoas, sem saberem, estão a ser induzidas numa espécie de processo de manipulação que leva as pessoas a ficarem com padrões densos, baixos, e isso faz com que as auras fiquem acinzentadas, mais escuras. E isso, mais uma vez falo, dá trabalho aos mentores espirituais para limpar. E as pessoas estão a fazer isso com os temas da espiritualidade. O que é que se vê muito? Muito se fala de fim do mundo. Há quanto tempo já se vem falando e se vem tendo estas narrativas do fim do mundo? Narrativas que falam que vamos ser invadidos por extraterrestres que vêm aqui de forma hostil para, para guerrilhar e para matar os seres humanos. Narrativas que, no fundo, só querem que a pessoa se abstenha dela própria. Escapismo, apelam ao escapismo, que a pessoa não tenha a responsabilidade sobre os seus pensamentos, sobre os seus atos, sobre as suas decisões. Então vêm com narrativas de Matrix espiritual, vêm com narrativas de que tipo de configuração de seres é que nós provemos, é que nós vimos, de que planeta nós viemos, de seres interdimensionais. E ouçam, eu não estou a invalidar que tudo isto exista, mas de que adianta isso se essas pessoas que falam disso não se preocupam primeiro em potenciar uma autoconfiança? Essas narrativas de medo, utilizem o filtro do bom senso, uma autofiltragem. Pensem assim: o que é que esta pessoa está a querer trazer ao vir com este tipo de mensagens, de incorporações que trazem sempre este tipo de mensagens? E depois as épocas passam e nós vemos que grande parte disso não acontece. Grande parte disso não acontece. Então, antes da gente se preocupar a nível grupal, como é que a humanidade está, com os desastres, tudo isso, nós devemos estar atentos a isso, claro. Mas estamos atentos primeiramente àquilo que estamos a manifestar. E outra, de que adianta andarmos sempre com medo? Nós nunca vamos deixar de existir. Mesmo que aconteça o fim, seja do que for, é um fim temporário. Porque até mesmo um orbe planetário acabando, a natureza arranja maneira de reconfigurar as coisas. E se nós desencarnarmos todos em cadeia neste planeta, vos garanto que existe a transmigração. Existem outros orbes planetários. O universo, pessoal, é infinito. Não é? É infinito. Existem milhões, bilhões de orbes de todas as densidades, todas as subtilidades. E Yeshua já dizia que na casa do meu pai há muitas moradas. Então pensem, reflitam o que é que ele queria dizer com isso. Quer dizer que há infinitas possibilidades de manifestação. E as pessoas estão aqui preocupadas quando é que a Terra vai acabar. Quando é que vai existir mais uma pandemia? 3 dias ou 4 de obscuridão, do planeta vai ficar às escuras. E não se preocupam com a escuridão das suas auras individuais. O quanto
alimentar estes pensamentos de medo, o quanto baixam e densificam as auras e grupalmente tudo isto está a servir de captar as atenções de quem promove este tipo de conteúdo, baixar as vibrações e servir de alimento a espíritos que não são os culpados disto. Quem está a alimentar isto é que está a ser o agente chamativo dessas energias. E depois, em que é que isto tudo, pensem, reflitam comigo, em que é que isto tudo está a contribuir? Grande parte dessas pessoas que só estão a querer uma maneira fácil de captar a vossa atenção. Então estão em busca das visualizações, dos likes, das suas plataformas, dos seus canais. E olhem, eu também me importo com ter cada vez mais pessoas a ver o meu canal, mas eu jamais iria trazer conteúdo ainda por cima ligado a uma parte tão séria que é os temas da consciência e da espiritualidade para vos desvirtuar da realidade. A mensagem xamânica que eu trouxe a semana passada, esse espírito desse índio imponente que eu captei por clarividência, a mensagem que ele trouxe fala disto mesmo. Então eu queria vos trazer esta mensagem tão importante. Então, para terminar aqui o vídeo, pessoal, que já me alonguei aqui um bocado, vamos tentar não dar tanto trabalho a estes espíritos, estes mentores, estes amigos espirituais que nos trazem estas mensagens com detalhes tão simples. Nos falam de a que é que estamos a alimentar na nossa manifestação, quais são as cores da nossa aura, não é? Eu vejo aí muita gente a falar de espiritualidade e os olhos estão embaçados. Não tem cor a aura, não expande cores, não há vida. E a aura é vida, o universo é movimento, a energia é movimento constante. Então, vamos tentar acessar conteúdos que apelam mais ao nosso potencial de manifestação, à alegria de viver, e não tanto a essas coisas do medo. Utilizem muito esta filtragem e percebam o que é que aquela pessoa está a trazer em conteúdo. E vejam, eu não estou a falar em ninguém individual, em ninguém em específico que traz conteúdo. Estou a falar a nível geral, pelo nível daquilo que as pessoas trazem de conteúdo. É isso que eu estou a falar. Nada individual. Cada pessoa faz o que quiser. Mas é claro, também existe muita gente que utiliza a parte espiritual para falar às vezes de conteúdos alheios em específico, não é? E também desconfiem disso, de pessoas que falam muito dos outros, especificamente dos outros. Eu aqui estou a falar a nível geral, não estou a falar em ninguém específico, mas há quem o faça e também observem isso, porque isso também não é bom. Então, falar da vida alheia, aquilo que a gente fala muito da cosquice, a fofoca, como falam no Brasil, tudo isso também faz com que a nossa aura fique mais com tons mais acinzentados e isso não é bom. Então, tudo aquilo que remonta ao nosso agora, ao nosso potencial, à nossa alegria de viver, tudo o que seja, ainda que pareça uma coisa não muito importante, é das coisas mais importantes que existem na espiritualidade. E uma coisa, eu não sou ninguém para dizer o que é espiritualidade, porque eu próprio estou a descobrir isso enquanto estudante, que irei sempre ser da espiritualidade. Mas uma coisa eu consigo dizer algumas das coisas que não são espiritualidade. E este tipo de narrativas que eu tenho vindo aqui a falar, vos garanto que isso não é espiritualidade, porque isso está a trazer abstinência, distração das coisas mais importantes que existem e simples, que deveriam ser simples para todos nós, mas que aparentemente para a grande massa das atenções ainda não têm essa relevância. Se gostaram, apelo eu também ao vosso gosto, o vosso like, a subscrição do canal, se ainda não o fizeram, e compartilhem também para que esta mensagem chegue a mais pessoas, mas com um conteúdo que eu busco ser um conteúdo sério e que ajude as pessoas, ao invés de as desvirtuar e lhes tirar a atenção, o foco das coisas mais relevantes e importantes a nível espiritual. Pessoal, grande abraço, muita paz e muita luz e muito obrigado.